aos visitantes. Vamos para a composição da mesa virtual. Cadeira número 1, o presidente José Albiraci, do Rotary Clube do Recife. Cadeira número 2, o presidente Aurora Pontes, do Rotary Clube Recife Apipucos. Cadeira número 3, o presidente Jaime Figueiredo Filho, do Rotary Clube Recife Boa Vista. Cadeira número 4, a presidente Zélia Castro, do Rotary Clube Recife Casa Amarela. Cadeira número 5, o presidente Ruli Alves de Moura, do Rotary Clube Recife Largo da Paz. Cadeira número 6, o nosso secretário, Carlos Alberto Teixeira. Passamos a palavra agora ao presidente Zé Albiraci, para que possa cumprimentar o palestrante e aos companheiros e visitantes. Meus estimados e queridos companheiros, como sempre comento, estamos comemorando os 90 anos do Rotary Clube do Recife, o segundo maior clube em número de associados do Brasil, hoje com 112, em função de alguns falecimentos, todos prestando serviços em suas comunidades. Eu gostaria de agradecer a presença dos companheiros e companheiras presidentes nesse interclube. Aurora Pontes, do Rotary Clube do Recife Apipucos. Se alguém puder fechar o microfone, eu agradeceria. Aurora Pontes, do Rotary Clube do Recife Apipucos. Jaime Figueiredo Filho, do Rotary Clube do Recife Boa Vista. Zélia Castro, do Rotary Clube do Recife Casa Amarela. Ruli Alves de Moura, do Rotary Clube do Recife Largo da Paz. Eu tenho a imensa satisfação de saudar o nosso ilustre palestrante, o professor doutor João Bosco de Oliveira. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo doutor João. Obrigado. Aproveito ainda para saudar a todos os companheiros de outros estados do Brasil que têm acompanhado as nossas reuniões via Zoom e, principalmente, via YouTube. Eu devolvo a palavra ao protocolo. O protocolo convida para a oração rotária o companheiro João Orlando. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras, especialmente aos nossos visitantes. Oração rotária. O mundo é indutor de proezas àqueles inspirados pela coragem e na crença do que é capaz. A percepção de que não estamos sós leva a sermos fraternos e solidários, compreendendo o engenho humano como a face de um poder espiritual a produzir o bem. O entusiasmo, sensível expressão do eu, êmulo ao complexo cotidiano do ir, vir, necessário em respeito à própria existência, exibe uma força transformadora de grande valor. Fazer o que nos apraz, dar o tom de um ser feliz. A alma em festa, sem olhar indiferente às gentes, na construção do belo, contemplando a todos com o ânimo de viver e o elevado sentimento virtuoso. Sejamos rotarianos, alegres e obedientes. Aquele negócio dele que eu vou nem acrescentar. Do Altíssimo. Devolvo a palavra ao protocolo. Tempo do secretário, Carlos Alberto Teixeira. A Secretaria registra o boletim do Rotary Clube Boa Vista e do Rotary Clube Jaboatão. Sem mais expedientes, a Secretaria devolve ao protocolo. Devolve a palavra ao protocolo. Neste momento, gostaria de convidar o companheiro governador Leandro Araújo para que possa fazer a apresentação do nosso palestrante de hoje. Obrigado, Paulo. Eu vou voltar para
Tem muita gente com o microfone aberto ainda, gente. Dê uma olhadinha se está... Na realidade, a gente pode até ver quem é daqui, tá? Eu vou desligar. Obrigado a todos. Obrigado pela presença, governador Emílio. Meu caro presidente Bira, é um prazer para mim fazer a apresentação do João Bosco. João Bosco é um jovem médico. Jovem médico, João Bosco, apesar de jovem, já tem uma carreira admirável. Vamos escutar. Ele é natural de Arco Verde. Cidade do nosso amigo. Ainda tem muita gente com o microfone aberto. Cidade do nosso amigo Agostinho. Ele não é só médico, também é cientista, e a experiência dele é na área de genética e imunologia. Ele é formado na minha própria faculdade, a Universidade de Pernambuco, na minha época FESP, a Faculdade de Ciências Médicas, mas fez a residência, também como eu, na Universidade Federal de Pernambuco. Ele foi especializado em imunologia, como eu já falei antes, e fez a sua especialidade praticamente fora do Brasil. Tem doutorado em patologia clínica na USP, mas tem também em imunologia experimental pela Universidade de Amsterdã. Bosco é co-diretor do setor de genética e imunologia do Departamento de Medicina Laboratorial do National Institutes of Health, nos Estados Unidos. Em 2013, fundou no Recife um dos laboratórios pioneiros na área de genética. É um laboratório de alta complexidade, a Genômica Diagnósticos, hoje conhecido como Genômica Einstein, com unidades em Recife, São Paulo e Porto Alegre. Tem muito mais coisas sobre Bosco, mas eu vou preferir que a gente ouça o que ele tem a dizer, porque ele já fez uma palestra para nós, numa outra Interclubes, e a apresentação simples, extremamente simples e clara, faz com que nós entendamos um pouco mais sobre tudo que nos assola hoje, que é essa Covid-19, mas principalmente também na área de vacinas, tirando todas as nossas dúvidas. Bosco, além de tudo isso, já é praticamente uma pessoa do nosso clube, meu presidente, e meu governador, porque será um dos nossos associados muito em breve. O trâmite já está em progresso. Bosco, a palavra é sua. Muito bem-vinda ao nosso clube. Bem-vinda para todos nós que vamos assistir sua palestra. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Gostaríamos de convidar o professor doutor João Bosco de Oliveira para ministrar sua palestra sobre Covid-19, patologia e a importância da vacinação. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos, né, inicialmente. Agradecer pelo convite na pessoa do Zé Ubiraci, né, Bira, né? Estou chamando de apelido, né, seu Bira, que já estão chamando aqui, e de Leandro, que foi quem nos contactou, né, na nossa primeira apresentação algumas semanas atrás, e dizer obrigado pelo carinho da apresentação. É um prazer. A gente quer fazer, feito a gente fez de outra vez, né, Leandro, assim, informal, vocês podem, né, alinhar as perguntas, né, porque a ideia é realmente tirar dúvidas sobre o Covid. Eu sei que, por mais que se fale sobre Covid na mídia, né, sempre restam dúvidas práticas, temores. O WhatsApp, ao mesmo tempo que é uma fonte de redes sociais, falando WhatsApp, que é o mais comum, eu acho, de troca de mensagem, como o Facebook, apesar de ser uma ferramenta excepcional para várias coisas, é também uma ferramenta de difundir mensagens erradas, incorretas, imprecisas, fake news de verdade, né? Por qualquer interesse, às vezes não por verdade. Acho que é aqui a Delmar. E então, assim, essa politização, né, excessiva que se deu ao Covid e ainda se dá hoje em dia, prejudicou muito a comunicação de forma que ficasse claro o que é importante, o que não é importante, tanto em vacina como em tratamento, né, em outros territórios. Então, eu quero servir aqui de vocês como
para vocês como uma hora depois de a gente conversar um pouco, de tirar essas dúvidas e tirar essas coisas da cabeça. Aqui, como o Leandro já expôs, minha formação é toda em imuno, né? Eu fiz imunologia, fiz fora, fui para o NIH fazer o meu fellowship, que é o equivalente à residência, depois validar diploma, fiquei por lá tomando conta de serviço, fiz os 2 doutorados nessa área, e depois entrei na área de genética e faço apoio ao Covid, ou seja, desde que começou a pandemia em Recife, era só nosso laboratório, eu LACEN na parte diagnóstica. Então, a gente trabalhou desde março do ano passado, quando eu decidi colocar Covid aqui, apesar de ser genética de alta complexidade, eu vi que tinha uma necessidade, por falta de laboratório na região. A gente montou e deu apoio ao LACEN, que a gente fazia mais de 1.000 amostras por dia para o LACEN. Então, a gente comprou a briga do Covid em tempo integral. Trabalhava 3 turnos aqui, para a gente não deixar o estado de Pernambuco ter filas longas demais. Eu sei que ainda acabou tendo diagnóstico, mas a gente se envolveu bastante nessa guerra, né? Então, queria passar por uns pontos bem básicos aqui para a gente chegar na vacina, né? Nesse nosso pequeno tempo. Primeiro, só lembrando de transmissão, né, pessoal? A gente falava muito está bem mais claro hoje em dia como é a transmissão, mas eu gosto de lembrar que o que se sabe hoje em dia, o conhecimento consolidado é que a principal forma de se pegar Covid é por partícula em suspensão, tá? Partículas virais em suspensão, ponto. Aí você já vai botando na sua cabeça, então, o que é ruim e o que não é ruim, tá? Qual é o pior lugar possível para alguém, para ser uma sopa de Covid? Um ambiente fechado com muitas pessoas falando ou gritando ou cantando, feito ambientes fechados como cultos, templos, ou nossa reunião, que se junta ali um bocado de gente em casa fechado numa sala para fazer uma festa familiar, toma soltar piada e a conversar e a brincar, num ambiente sem a troca de ar que é necessária para limpar o ambiente você não pegar. Então, essa transmissão, como qualquer vírus respiratório, pelo ar, pelas gotículas e partículas de suspensão, é a principal fonte. E é por isso que a gente deve, de toda forma, evitar ambientes fechados com pessoas que você, não é nem que não conhece, mas que não sabe o status de estar contaminado ou não, tá? Sem troca de ar. E aí vai tudo, as coisas aí vão ser um gradiente de melhora. Se você está sabendo disso, Leandro está ali no lugar aberto. Podia estar com um companheiro ali, falando a 2 metros de distância, de forma bastante segura. Arejado, estamos do lado de fora. Então, o risco vai caindo. Eu estou numa praia, muito improvável. Você se juntar, mesmo juntando com pouca distância, para não ficar um jogando saliva, basicamente, na cara do outro, num ambiente aberto, feito uma praia, ou campo, ou uma praça, são lugares de baixíssimo risco, tá? Ambientes, como eu falei, fechados é que são ambientes de risco. Então, toda vez que você está num ambiente fechado, com um splitterzinho feito tem aqui na minha sala, aqui no meu consultório, que eu estou escondido para ninguém me incomodar, splitter não faz renovação de ar, tá? Ar-condicionados profissionais, como de shopping, ar-condicionado de avião, que você tem renovação com ar externo, ou seja, captação de ar externo e renovação do ar interior, é que sim, você tem troca de ar e você diminui o risco. Ou você tem exaustor, o ar-condicionado é normal, mas você tem exaustor na sala e o retorno de ar, que não seja pelo ar-condicionado, mas por outras vias. Ou seja, só lembrando, ar-condicionadinho de casa splitter não está limpando nada. Ele só bafeja o que está no ambiente. Puxa de um lado e joga para o outro, resfria e joga, tá? Outras formas de ar-condicionado é que podem mitigar o risco, mas essa comum nossa, não. Então é melhor estar num lugar com o ar-condicionado desligado e as janelas abertas do que insistir no ar-condicionado como forma de risco de transmissão. Hoje se sabe que superfícies, minha gente, lembrando, a chance de transmissão é muito baixa, não é que é inexistente, mas é muito baixa você pegar com o ovo que vem do mercado. Você vê, então, ficar brincando na outra aula, que tem gente que tem a mania de lavar ovo, lava todos os pacotes que vem do supermercado. Então, a gente passou realmente por essa fase dessa obsessão quase por lavar os objetos físicos, porque a gente não entendia ainda bem qual era o movimento. Tinha estudos mostrando que vírus em determinadas superfícies duram mais do que em outras superfícies, e ainda continua verdade, mas se sabe que na vida real não é a forma principal de transmissão. Você tem que continuar lavando as mãos, óbvio, né? Você acabou de botar a mão na superfície contaminada, levar os olhos, você pode se contaminar. Mas se fosse para gastar mais dinheiro, é melhor gastar mais dinheiro com troca de ar do que com esse tipo de coisa para quem tem empresa, né? Você que traz aqui pode ter empresa, então, se fosse um foco, em vez daquele foco que a gente estava de mandar limpar o escritório de hora em hora, de 2 horas, 2 vezes por dia,
é melhor investir em troca de ar, exaustão, porque o dinheiro é mais bem aplicado, tá? Então, estou dando só esse lembrete geral antes de a gente chegar na parte de vacinação, tá? Uma coisa que me pergunta bastante, Leandro, também é quais são os testes que a gente usa para diagnosticar, né? Tinha sempre a eterna dúvida. E esse teste sorológico, como é que eu uso esse teste sorológico, e o PCR, e o teste rápido? Então, há sempre uma grande confusão sobre que teste usar em que situação, tá? E aí eu converto isso numa pergunta bastante específica que você vai se fazer quando decidir qual teste você acha que precisa. Primeiro, se a pergunta for, se a sua pergunta for, será que eu tenho o vírus agora? Ou seja, se você quiser saber se você agora é portador do vírus, ou porque você entrou em contato com alguém numa reunião e viu falar que o cara agora está COVID, ou a pessoa está COVID positiva, tá? Ou porque você está começando a ter sintoma. Qualquer que seja a pergunta. Eu vou para uma reunião agora com meus... Vamos supor, foi Dia das Mães, eu quero ver minha mãe, né? Qual é o teste que eu faço? Pronto. Todas as perguntas será que eu tenho vírus? Porque o risco de eu ir para um lugar desse, obviamente, que você está se perguntando, é para você, será que eu tenho risco de contaminar minha mãe e ela morrer de Covid, ou meu familiar? Se a pergunta for essa, toda vez a resposta é só tem um teste para fazer isso, que se chama o PCR. Aquele teste onde você coloca o canudinho, tá? O swab nasal e na faringe. Hoje em dia quase se faz pouco pela faringe, mas nas duas narinas, tá? Que procura o vírus por um método de biologia molecular, tal, chamado PCR, e ele diz, o vírus, você tem agora o vírus ou não tem o vírus. Se você está doente ou não está doente, é outra conversa. Mas pode dizer que você seja um portador assintomático, acabou de se infectar e já está positivo, ainda não está nem com sintoma, ou está com sintoma, e agora a gente fez o diagnóstico final. Mas toda vez que a pergunta é saber se você está com bicho, se pegou, se pode passar para alguém, você tem que fazer um PCR. Aí o pessoal fica querendo arrodear. Sim, mas aí tem outro jeito. Eu falo, não tem. Não tem. Ou você procura... A única forma de ter certeza que você não vai contaminar alguém durante o encontro é você saber seu status de Covid. Então, se suspeita que tem que fazer isso, tá? E aí, pessoal, teste sorológico, em contrapartida. A pergunta é outra, dizer, será que eu já tive contato com o vírus? Ou será que eu estou imunizado, seja porque eu entrei em contato antes, ou porque eu tomei a vacina? Já eu chego lá na parte de resposta vacinal, mas se a pergunta é assim, será que eu já tive e tenho essa cicatriz imunológica, ou seja, essa resposta imunológica no meu sangue, o teste não é um teste de PCR, é um teste quando eu vou no seu sangue e olho se você tem anticorpo que você fabricou contra o Covid. Seja ele induzido por infecção natural, ou seja, você se infectou com ou sem sintoma no passado, ou porque você tomou a vacina, tá? A gente chega mais um pouco da vacina, que tem uns detalhinhos ali da vacina, que hoje em dia o povo está muito curioso para saber, depois da vacina, se respondeu, se não respondeu, e o que é que tem que fazer, tá? Mas, se essa é a sua dúvida, um monte de gente, eu me lembro ano passado, chegando para mim em julho, dizendo, tive um quadrozinho durante o quadro gripal, durante o carnaval. Teve muita gente aqui dizendo, eu vou fazer a sorologia. Pronto. A pergunta para essa é sorologia. A resposta para essa pergunta é sorologia. A sorologia vai mostrar, você teve 3 semanas ou mais atrás um quadro de Covid. Também não adianta fazer a sorologia logo depois que se vacina ou logo depois que está contaminado, porque tem um tempo ali para o sistema imune pegar pressão, fazer os anticorpos e a gente ser capaz de detectar no sangue, tá? E aí tem um terceiro sabor, então esse é sangue, que era o antigo teste rápido, lembra? Foi uma febre de teste rápido, e acabou, você lembra? Vocês estão vendo agora que desapareceu a conversa de teste rápido, sumiu do mapa. Teste rápido era um teste péssimo que era antigamente, que era um teste sorológico, que o pessoal usava em substituição ao PCR. O pessoal acabava com uma gotinha de sangue que procura uma resposta imunológica de um determinado tipo, chama IgM ou IgG, os 2 tipos de anticorpos. Mas até a mais rápida de todas, que é a tal da M, demora 5 a 7 dias para se formar. Então, você pode estar claramente contaminado, fazia um teste rápido, era negativo, você ia para casa ou voltava para a comunidade com a sensação que era uma pessoa negativa, quando, na verdade, está fazendo o teste errado. Tinha que procurar o vírus e não a resposta imunológica, que demora para aparecer, já passa, inclusive, do tempo de interesse para a gente de se guardar em casa, que é uns 5 a 7 dias. Depois de 7 dias, começa a desaparecer já a carga viral. Então, na época que um teste rápido começa a ser útil, ele não serve mais para esse tipo de coisa, né? Então, tanto que desapareceu. Foi aquela, sabe como é aquela pressão comercial, o povo querendo vender kit de
kit de teste rápido, venderam para o mundo todo, tudo quanto é prefeitura, aquela escassez que foi, e no final viu que hoje em dia restou ou o PCR ou o teste sorológico, quase pouquíssima gente está usando teste de cartuchinho. Tá? Existe hoje em dia, agora, para voltar um pouco, um teste rápido que procura o vírus, que é o teste de antígeno. Pronto, isso chegou e é bacana esse é diferente. Esse é alguns laboratórios que você faz o swab e ele pega o swab, espreme basicamente para tirar aquela secreção, né, aquele líquido, e pinga no cartucho que procura o vírus, só que não procura pelo tal do PCR, que demora muito, procura por uma outra técnica. Então, se você ouvir falar no tal de teste de antígeno, ele é menos sensível, ou seja, ele perde um pouco do que o PCR ia pegar, mas ele está procurando o vírus, ele dá uma resposta super rápida, 15 minutos, 2 horas no máximo, às vezes. Então, ele é ótimo para triagem, apesar de ser um pouco menos sensível. Como ele está procurando a coisa certa e ele detecta no tempo certo, só que com um pouquinho menos de sensibilidade, ele é ótimo. Hoje em dia tem estimulado para fazer esses testes. Quero me juntar a todo mundo. Procura um laboratório, faz um teste antigênico, até muito mais barato, em torno de R$100 e poucos, versus um PCR que custa R$250. Então, teste antigênico e teste PCR são os testes corretos para se fazer. Um pouquinho menos sensível, um outro é o padrão ouro, tá? Mas eles são adequados a procurar vírus e você dizer, não parece ser meu diagnóstico, ou eu estou tranquilo, posso me juntar, ou eu não peguei, apesar de ter jogado, ou ter jogado baralho, ou ter feito qualquer reunião com alguém positivo, chegou a notícia no seu ouvido aí, alguns dias depois, que isso é extremamente comum, né, hoje em dia, né? Testa meio mundo de gente quando acontece isso, tá? Então, eu queria, assim, essa breve ideia, só para ficar, talvez, aí vocês tragam as dúvidas sobre transmissão e sobre teste, né? Mas eu acho que o filezinho mesmo que a gente está querendo, a gente está curioso, é de vacina, né? Que é o que que é o que está salvando o mundo. Veja o que está acontecendo com o mundo. A gente estava falando se você olhar para os números dos Estados Unidos, né, e outros países que passaram de torno de 40 e poucos % de vacinação da população geral, parece estar um número mágico ali, entre 45% e 60%, a população fica tão imunizada que você finalmente atinge aquela famosa imunidade de rebanho. A gente brincou da outra vez, parece que está falando de boi, né, de gado, mas a imunidade de rebanho quer dizer que você imunizou tanta gente que mesmo que venha um contaminado, para encontrar outro susceptível a pegar, fica muito difícil, muito incomum. Então, em vez de você estar um suscetível para um suscetível, que aí vai passar para um terceiro e para um quarto, e aí a cadeia vai embora, você pode ter até alguém suscetível que pega, mas quando vai passar para frente, tem uma barreira de pessoas imunizadas que não proliferam o vírus. O vírus tem contato, é neutralizado pelo sistema imunológico, não replica, prolifera e não passa para o próximo. Nem a pessoa fica doente ou fica doente mais leve, a gente vai discutir um pouco mais aqui à frente, tá? Dependendo do tipo da vacina. Mas a gente está vendo que esse número mágico para o país dobrar a esquina, vamos dizer assim, e começar a viver uma expectativa de vida normal é em torno de 45% a 60%, como tem sido visto em Israel e Estados Unidos, onde os Estados Unidos foi o menor nível de mortalidade desde o começo da pandemia. Israel também, as taxas de positividade de Israel estão em torno de 0,2% dos testes que eles fazem. Está embora. Agora acabou máscara, lembra? Máscara em lugar aberto de Israel não precisa mais. Mesma coisa em alguns lugares dos Estados Unidos. E a vida vai e deve voltar ao normal quando a gente no Brasil passar desse ponto, tá? A gente estava em 17% ontem, eu não olhei, está todo 17 alguma coisa por cento, ou seja, a gente tem um caminho longo para chegar lá, mas a gente está caminhando nessa direção. Tá? O que é que a gente tem de vacina no Brasil, minha gente, até agora? Tinha 2, chegou a terceira. A gente tem 2. A famosa Coronavac, que é fabricada pela Sinovac na China, e a vacina da AstraZeneca, que é uma colaboração com Oxford, da Universidade de Oxford com a AstraZeneca, que é a indústria farmacêutica. Tá? A vacina do Coronavac é vírus inativado, vírus torrado, cozinhado, vamos dizer assim, não infecta ninguém. Primeira coisa, nenhuma dessas vacinas tem o potencial, nenhuma dessas que se usa atualmente, de contaminar ninguém. Então, não existe o risco de ninguém pegar uma vacina tomar uma vacina do Covid e ficar doente. Você pode ter uma resposta vacinal, que eu entro nisso daqui a pouco, que é comum com outras vacinas. Você pode ficar com febre, mas você não está pegando coronavírus. Seu sistema imunológico está respondendo à vacina. Tá? Então, você tem Coronavac, que é esse vírus cozinhado, e a gente tem uma vacina mais moderna, que é a da Astra,
que a gente pega um pedaço de vírus corona, coloca dentro da barriga, vamos dizer assim, de um vírus comum, que chama adenovírus, que não causa mal a ninguém, e deixa esse adenovírus levar esse pedacinho do Covid para o nosso sistema imunológico, apresentando esse pedacinho para o sistema imunológico, e a gente monta a resposta, seja pelo vírus cozinhado, ou por esse pedaço na barriga de outro tipo de vírus. O sistema imunológico monta para tudo, tanto para o que está levando, quanto o que está dentro das tripas, vamos dizer assim, e você monta uma resposta imunológica. Elas têm uma diferença de eficácia. Eu vou trazer a vocês, inclusive, números do Einstein, que não existiam ainda, não estão publicados. Tá? A gente vê que na população geral, nos artigos, a Coronavac tem uma eficácia de torno de 50%. O que é isso? Quer dizer, de 100 pessoas que tomam a vacina, metade ainda pode pegar o corona, ou seja, ela é boa, mas ela não previne essa replicação, ela não vai lá e inativa todos os vírus. Chego já lá para dizer qual é a parte boa. Essa é a parte ruim. Você pode pegar ainda. A AstraZeneca está em torno de 62% até 70% na vida real, está se mostrando a AstraZeneca, de proteção. Ou seja, de 30% a 50%, qualquer vacina dessa pode pegar. Ainda poderia desenvolver a doença. Qual é a parte boa? Tanto para a corona como para a Astra, está demonstrado que essa imunidade, apesar de não ser perfeita, esse tanto de imunidade desenvolvida previne os quadros graves na maioria das pessoas. Ou seja, se você respondeu à vacina, daqui a pouco eu entro nisso, a probabilidade de você morrer de Covid é muito pequena. Diminui a sua probabilidade de pegar Covid, nesses números que eu falei, mas diminui muito mais ainda a probabilidade de morrer. E que eu acredito que é o que interessa. A gente sempre fica gripado, todo mundo fica gripado. Ninguém tem medo de ficar gripado, não. A gente tem medo de morrer entubado, passar 2 semanas e depois morrer. Então, na prática, essas 2 vacinas são bastante úteis do ponto de vista de saúde pública, tá? Terceira vacina que entrou no rolo agora foi a famosa Pfizer, que está esse rolo aí na CPI, dizendo Pfizer queria vender há muito tempo 70 milhões de doses, não sei quem não quis comprar, enfim. A gente não se estruturou como país para fazer a coisa certa, comprar volume certo, da marca certa, no tempo certo, e agora está penando 1 milhão aqui, 1 milhão acolá, não tem nada a ver, não quero politizar, não tem nada a ver, todo mundo tem que ter seus partidos, eu estou falando que, do ponto de vista de estratégia, a estratégia foi ruim, e está resultando num atraso da vacinação. Entrou a Pfizer. A Pfizer é excepcional. Por que a Pfizer é excepcional? As taxas de proteção são acima de 90%, ou seja, você nem gripado fica. A chance de você ficar gripado com a da Moderna e com a da Pfizer nem existe. E fora isso, obviamente, também protege dos quadros graves de intubação. E é por isso que está desaparecendo em Israel e nos Estados Unidos a doença. A doença grave, pelo menos com esse tipo de vírus que a gente está vendo até agora, está desaparecendo. Então, Pfizer tem pouca no país, está sendo restrita atualmente às gestantes, né? Pacientes dos grupos de risco, na verdade, gestante e com outras doenças, né? E as outras são as que a gente tem com essa intermitência de disponibilidade. Tá? Efeito colateral. Todo mundo pergunta, eita, vou morrer de tomar a vacina. Não, é muito mais fácil você morrer se não tomar a vacina, né? Efeito colateral tem, até dipirona tem efeito colateral. Vai olhar a bula da dipirona, a gente só via falando, tem neutropenia grave, ninguém nem sabe. Tem um percentual dos pacientes com dipirona que toma que os neutrófilos, células de defesa, desaparecem. E você fica num problema grave. Toda medicação, não interessa, de água, a vacina do Covid, é o risco-benefício. Quanto risco eu tenho tomando isso versus quanto vai me proteger. E tanto para essas duas, a taxa de risco é muito pequena. O que você tem comumente são os efeitos normais de uma vacinação, minha gente. Tem agora o pessoal me inscrito, porque começou a ter mais Astra aqui pelo Nordeste, o pessoal fica doente, às vezes, quando toma Astra. Fica. Tem gente que ficou 2 dias em casa. Mas é uma resposta vacinal. É como se seu organismo tivesse tendo uma resposta a um vírus. Lembra que o que eu disse? Você pega um vírus e bota um pedaço de outro vírus na barriga. Mas você pode ter uma resposta imunológica. E aí você fica quebrado, com febre, toma... E o máximo que você tem que fazer é tomar Tylenol, ou dipirona, ou um anti-inflamatório qualquer e ficar quieto 2 dias que vai passar. Ninguém morre, não é doença, ninguém é entubado, o nariz não escorre, você não está tendo gripe, você está tendo só resposta imunológica. E você fica bem.
Fora esses efeitos comuns, que são mais comuns na AstraZeneca do que na Corona. Sabe por que são mais comuns na AstraZeneca? Porque a resposta imunológica é mais potente. A gente olhou no Einstein agora, 83 funcionários. É um número pequeno, né? Estou dizendo mais como anedotal, estou falando como mais olhado formalmente, que nunca tinham tido infecção, vacinaram metade com Corona e metade com AstraZeneca, e olhou quantos desses aí respondem, fazem anticorpo, mostrando que teve resposta vacinal. Tem como a gente dosar isso. Você quantifica anticorpo total contra a Covid, pré e pós-vacina, ou o tal do anticorpo neutralizante, né, Leandro? Que a gente pode entrar depois disso aí, que é a melhor forma de analisar. E o que a gente viu? 75% das pessoas que tomam AstraZeneca fazem anticorpo neutralizante alto, ou seja, anticorpo de alta qualidade, versus 38% da Coronavac. Tá? Isso é pós-primeira dose. A gente vai acabar agora o estudo de segunda dose. O nível de anticorpo também é mais alto na Astra do que o da Corona, coisa que a gente já sabia. Por isso que um é em torno de 62 a 70 e outro é em torno de 50 de proteção. Tá? E é por isso que uma tende a causar mais efeitos, ou seja, você pode ficar um pouco mais quebrado depois de tomar uma AstraZeneca do que tomar uma Coronavac. Tá? Mas isso é totalmente normal. Obviamente, no mundo ideal, a gente não ia estar tomando Corona por conta da eficácia limítrofe, né? Assim, de contaminação, não de doença grave. Mas a gente toma porque eu estava lá com o braço esticado para tomar o que tivesse, porque eu não quero é morrer da doença. Eu tolero uma gripe, como eu falei, mas não quero é ficar entubado e arriscar morrer dessa doença. Efeito colateral grave, né? Coronavac não foi relatado efeito colateral grave de monta. A Astra já teve a história dos coagulações. Algumas pessoas tiveram uns quadros estranhos de trombose, né? Em torno de 1 para 100 mil estava de 1 a 2 para 100 mil na AstraZeneca, mas, como eu falei, é tão incomum que, apesar de ter sido parado por uns dias, lembra a AstraZeneca na Europa, para poder revisar os números, né? Depois de revisados os números, viu? Não, é incomum demais. Né? Você tem mais trombose com o próprio Covid do que a trombose induzida por vacina, muito mais frequente, né? A Covid causa esse estado pró-trombótico, de você ter tanto que lembra, a turma toma Clexane, toma os remédios para afinar o sangue, xarelto, né? Alguns que pegam Covid. Então, as duas foram liberadas. Então, das vacinas disponíveis no Brasil, a gente não tem medo nenhum, não tem limite de idade, não tem contraindicação por doença preexistente, que algumas têm vacinas, lembra? Quem toma imunossupressor, quem é transplantado, por exemplo, não pode tomar vacina da zoster, herpes zoster. Não pode tomar vacina de catapora, que é vacina de vírus vivo. Não pode tomar vacina de febre amarela, que é vírus vivo. Mas de pneumococo, de febre, de COVID, de gripe e de Covid pode, porque não tem bicho que cause problema lá. Você pode tomar, não tem contraindicação nenhuma nesse tipo de vacinais, tá? Aí vou entrar agora num detalhezinho que o pessoal tem ficado curioso. Vocês têm visto por aí que tem os relatos vários. Meu amigo, não sei quem, tomou 2 doses e ficou doente, não sei quem pegou 2 doses. Verdade. Isso acontece por uma das razões essa que a gente falou, que a eficácia da vacina não é de 100%. Né? A gente tem um limite de eficácia aí para essas duas que a gente conseguiu disponibilizar em maior escala aqui no país, tá? Isso não é uma abordagem de saúde pública, mas se você, indivíduo, pessoa física, quer saber se você tem anticorpo neutralizante ou não, se você realmente respondeu à vacina, você tem como avaliar isso, tá? E o que a gente tem visto não sei se alguém aqui já fez esse teste, mas eu tenho visto, às vezes, casais onde os dois tomam vacina, 2 doses de corona, um fazendo corpo neutralizante, 60 e tantos %. Foi assim, né, Leandro? E a esposa não respondeu e você respondeu, né? Ela que respondeu. E você... Pois é. A gente tem ocorrido isso, tá? Tem ocorrido isso. Às vezes, discrepância dentro do próprio casal. Tem gente que vai para 90% de corpo neutralizante. Tem gente... A média que a gente tem visto é em torno de 60%, acima de 30% de anticorpo. Corpo neutralizante é o seguinte, além de ver um anticorpo total, toda a imunoglobulina que a gente faz contra a Covid, a gente vê especificamente a imunoglobulina, o saborzinho dela, que vai lá e liga numa parte do vírus que impede ele de entrar no nosso corpo, impede ele de interagir com aquele receptor das vias respiratórias chamado ACE2.
tem aquelas pontinhas do vírus, o vírus não parece uma coisa espinhosa, né? Umas espículas. Aquilo é espícula mesmo, chama spike, região spike, de espícula. Tem anticorpo contra aquele ali. O melhor anticorpo é contra aqueles espinhozinhos. Ele previne a entrada do vírus dentro do nosso corpo. Então, a gente, nesse teste de anticorpo neutralizante, a gente quantifica justamente isso. O anticorpo contra essa região spike, ou seja, anticorpos de alta eficácia neutralizante. É esse que faz o teste, tá? Então, você vê, se você tiver acima de 30% do seu anticorpo total dirigido para essa regiãozinha, você foi uma vacinação filé. Você gerou uma resposta imune que é muito improvável que você seja derrubado pelo Covid. Mas o que tem acontecido é isso. Algumas pessoas, a gente não sabe o número ainda, não sabe. Em infecção natural, era em torno de 20% das pessoas que não faziam resposta imunológica. Como na vacinação é uma resposta suprafisiológica, que a gente chama que é para ser mais forte que a infecção natural, e essa é a beleza da vacina. A vacina, na verdade, induz uma proteção, a gente fica super-humano, muito superior a que a gente adquirir na infecção natural, de forma geral, né? Então, esse percentual acima de 30% parece prevenir e não deixar a gente desenvolver, mas, como eu falei, um percentual das pessoas, não sabemos a causa, parece ser meio loteria, mas se você fez esse teste 30 dias depois da segunda dose, a gente tem que esperar as 2 doses, né? Depois da segunda dose, tem que ser em torno de 3 semanas, pelo menos, depois da segunda dose. E você está negativo, você está descoberto, tá? Não é que é péssimo, mas você pode ter outros tipos de imunidade mediada por célula, tem uma ciênciazinha aí, mas na prática, o que é o filé da resposta imunológica, quem não montou com a primeira vacina vai ter que continuar com cuidado redobrado, né? Porque você vai ficar ainda susceptível, tá? Numa situação normal, você fez seu teste, o pessoal me pergunta isso também. Bosco, fiz aí um teste no teu laboratório, em qualquer laboratório, e foi negativo o meu anticorpo neutralizante. O que é que eu faço? Eu digo, nada. Deixa a máscara e fica sem circular, porque não tem protocolo no Ministério da Saúde para revacinação baseada em resultado de sorologia. Se você chegar lá no posto de saúde, o pessoal vai dizer, não existe isso aqui não, chefe. Não tem esse protocolo. Numa situação normal, sou imunologista. O que é que a gente faz quando o paciente não responde? Revacina. Isso a gente faz há mais ou menos 200 anos. Quem aqui nunca fez isso? Eu tive que vacinar umas 2 ou 3 vezes para hepatite B. Normal, às vezes, uma vacina que não é tão potente, necessitar de revacinação. Pneumococo, a gente faz isso direto. Inclusive, lembre, viu? Acima de 50, 55, né? Se tiver comorbidade, não esqueça do pneumococo, não, que a turma morre muito de pneumococo por aí. Quando não responde a vacina, a gente faz outra vacina conjugada de pneumococo. Era para ser a mesma coisa em Covid, e você basicamente não ia ter nenhum estresse. Repetir a mesma vacina se não tem outro tipo vacinal. Tendo outro tipo vacinal, claro que a gente ia mudar. Agora faça a Pfizer, faça da Moderna, faça da AstraZeneca, tá? E quantifique novamente, e é o que se faz naturalmente. Todo mundo quantifica a resposta imunológica, quantifica para hepatite B, quantifica para hepatite A, quantifica para tudo quanto é coisa. E esse era o curso natural, só que dadas as circunstâncias de desabastecimento, falta de protocolo, não conseguimos fazer isso. Então, na prática, você vai ficar preso até um dia aparecer um esquema de revacinação ou começar a aparecer no serviço privado e tiver a disponibilidade de você ir lá e poder se revacinar, vamos dizer assim, do seu próprio bolso, que é o que vai ter que ser feito. Tá? Então, por isso que eu estou dizendo, isso não pode ser uma mensagem de campanha pública, né? Todo mundo vai lá e fazer o teste, porque o teste nem é coberto a maioria pelos planos de saúde, custa uns, sei lá, R$200, mas, do ponto de vista individual, quem pode e já se vacinou, é uma ideia razoável ir lá ver seu status vacinal, tá? Em algum ponto aí. Inclusive, vai ser melhor ainda quando a gente tiver vacina privada, porque aí você vai poder olhar e tomar uma ação imediatamente, né? Tomar uma ação logo na sequência, tá? E para acabar aqui, pessoal, acho que eu estou, né, já no tempo aqui, porque vai ter as discussões. O último é sobre as variantes. Outra coisa que vocês ouvem falar para caramba aí, variante nova, não sei o quê, variante da Índia agora, né, chegando na Inglaterra. A gente só tinha Brasil, aí tem a variante do Brasil, que era de Manaus, tem a variante da África do Sul. O que é que essas variantes causam?
Essas variantes é como se fossem as diferentes mutações que o vírus vai sofrendo, e é feito da vacina da gripe. Lembre, os vírus mutam, e às vezes quando você fez uma vacina do vírusinho original, tá? Não está incluído esses sabores novos de vírus, e a vacina pode perder eficácia quando chega um novato, diferente do original. Tá? E é esse o temor dessas variantes. Poxa, vacinei todo mundo com o vírus original, seja Moderna, seja Astra, seja Pfizer, seja Corona, e agora vê um vírus que é tão diferente que aquela resposta imunológica que eu comecei e foi induzida em mim por uma vacina ou uma infecção natural não se sustenta. E é isso que foi visto, por exemplo, com a variante da África do Sul, viu que as vacinas caíam de eficácia, a da AstraZeneca caía de eficácia de proteção de infecção de 60, 70 para 20, Coronavac não tinha nem dado, a da Moderna caiu 4 ou 5 vezes, mas a Moderna e Pfizer induziu uma resposta tão alta que mesmo com a queda do título, clinicamente não parece ter afetado, a da Janssen foi ok, mas como é que eu vejo isso do ponto de vista mais de uma janela maior de tempo? É que Covid possivelmente vai ser uma vacina como a da gripe, onde junta ali os 3 ou 4 sabores de vírus que estão circulando naquela época e faz a vacina do ano. Tá? É um vírus respiratório como o da gripe. Tá? Inclusive, gripe a gente chama, porque é influenza nesse caso, mas gripe, 30% das gripes normais todo ano são causadas por um tipo de coronavírus, alguns tipos de coronavírus que não esse miserento do SARS-CoV, mas outra natureza, né? Então, essas variantes vão continuar a surgir, a nossa preocupação só é que surjam variantes que escapem até dessas vacinas, né, que a gente atualmente já fez, a gente já viu que está escapando, mas parece assim mesmo proteger doença grave, ou seja, está no mesmo buraco que a gente estava com a corona. Deixa você ficar doente, mas não lhe mata, ou mata menos, na pior das hipóteses. Tá? Então, eu acho que quando a gente acabar, o que é que tem que ser feito? Os outros países estão assim, acabou um ciclo de vacinação, feito praticamente nos Estados Unidos, Israel e outros países pequenininhos, já estão, Uruguai está bem adiantado, né? Chile bem adiantado também. Eles vão agora ficar num estado de pouca circulação de vírus. Quando você tem pouca circulação de vírus, é menos comum ter variante. Por isso que o Brasil está considerado o celeiro das variantes, porque transmissão indiscriminada é que o vírus gosta, pula de um para o outro, pula do outro para o outro, e aí ele vai se adaptando, ficando mais ninja, mudando. Quando você não tem essa transmissão, o vírus está mais estagnado. Então, esse país vai estagnar, eles vão sofrer risco de nós, ou de outros que não estão ainda no mesmo estágio. Então, a gente tem que acabar um ciclo vacinal completo, para aí depois começar a organização da vacinação necessária com as cepas circulantes. Por isso que era ideal que a gente tivesse um horizonte de alguns meses, né, de acabar esse primeiro ciclo, para surgindo essas novidades. Os fabricantes já estão se mexendo, estão testando vacinas novas para essas novas variantes. Daqui a pouco os países envolvidos, vocês vão ver. Não vai dar o fim do ano, já estão se vacinando na segunda rodada, ou começo do ano que vem, com essas variantes, a brasileira, né, a da África do Sul, enquanto a gente vão estar dando, resumindo, vão estar dando reforço anual, enquanto a gente aí está tentando sair do outro lado da primeira rodada. Mas, então, eu não vejo isso como o fim do mundo. Vai entrar nos eixos. A tensão é agora, principalmente para nós brasileiros e outros que não estão numa fase de vacinação tão avançada, que a gente precisava pelo menos completar aí Mas a gente chega um vírus novo agora, de alta transmissibilidade, quando a gente está com 17% de cobertura vacinal, né? A gente está, Pernambuco está em 90 e tantos por cento de ocupação de UTI, apesar do governo ter feito um ótimo trabalho de expansão da rede de UTI, né, todo esse reforço, captou leito nos interiores todos, você vê quem tem hospital, a turma foi lá e pediu leito em todo canto para poder ter uma rede de apoio. Mas está aqui, a água está batendo no pescoço. Se a gente entra uma dessa nova, né, faz o que acontece, explode o serviço de saúde, entra num caos feito no Amazonas, demora 2 meses para sair do outro lado. Né? Então, esse é o temor e essa é a razão onde a gente não vai poder baixar a guarda de pouco contato social, uso de máscara, porque apesar de você individualmente pode estar até vacinado, né, dependendo da sua faixa etária, como massa, como sociedade, a gente não tem isso. Então, se a porteira abrir, fácil, não pode procurar a matemática que for, pipocaria outra onda e sobrecarrega o sistema de saúde e leva à morte de muito mais gente do que era necessário. Tem gente que ia morrer de Covid, faça o que for. Mas morrer de Covid por falta de um tanque de oxigênio é covardia, né? Ou porque não tinha um leito, você está na UPA entubado com um birdzinho daquele 7
verde, que a gente tinha antigamente nas UTIs por ali, né? É bem mais cruel. Então, essa é a ideia das medidas de contenção. Imagine, se a gente parasse o mundo agora, ninguém se falasse com ninguém, não tivesse contato nenhum, o vírus ia desaparecer, porque depois que ele desse 15 dias de rodada em todo mundo, ele não tem mais ninguém para contaminar. O vírus, de uma hora para outra, desapareceria. Óbvio que isso é impossível, então a gente fica entre esse balanço entre não poder fazer uma paralisação geral e evitar contato interpessoal de forma ampla, com todas as consequências sociais e econômicas. Então, a gente fica nesse balanço, mas sabendo que, se não houver contato interpessoal, o vírus pararia de circular e acabaria. Todo o resto é política e social e economia, tá? Socioeconomia. Mas se eu parar aqui, tem um impacto aqui, quebra, eu morro de fome, pronto, tem tudo isso. Do ponto de vista biológico, não tem nada disso. Do ponto de vista só tem uma coisa, se ele parar de circular, ou se encontrar uma pessoa resistente à sua frente, o vírus para de se propagar. Então, o resto todo aí é a conta do Estado e do secretário de saúde, que não queria estar na pele, e do governador, de cada lugar, com essas dificuldades entre travar demais e abrir demais, sobrecarregar ou matar mais ou menos gente. Então, eu acho, pessoal, assim, eu queria dar essa... Até falei demais, eu falo demais. Eu queria dar essa mensagem geral e deixar vocês agora à vontade para os secretários organizarem o que querem fazer de pergunta e servir aqui como uma fonte se eu souber, de ajuda aí nessa interpretação de tanta coisa que vem para a gente todo dia aí na televisão, né? Estou à disposição. Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, João Bosco. Eita. Vamos abrir agora. Lembrei de uma coisa só, Leandro, só para terminar. Eu não falei da vacina da gripe, para talvez alguém perguntasse, né? Só lembrando, obviamente não esqueça da gripe não, que o vírus está aí por aí também, do mesmo jeito. Pode tomar... O Ministério está recomendando fazer 15 dias de intervalo, né? Ou seja, se fizer uma Covid, espera 15 dias para fazer gripe. Se fez gripe primeiro, espera 15 dias para fazer Covid, tá? Então, tem essa distânciazinha, pode tomar as duas, faz mal nenhum, é ótimo. Eu já tomei as minhas duas também. Desculpa, vamos embora. Muito obrigado, João Bosco. Vamos abrir agora o espaço para as perguntas dos participantes. Oi, Rodolfo, Paulo André, do solicito que cliquem na mãozinha, levantando a mãozinha, que eu vejo pelo sistema aqui e vou passando a palavra. Primeira pergunta pode ser feita pelo companheiro Dalto. Querido Paulo André, eu gostaria que a preferência das perguntas fossem de Aurora Pontes, Jaime Figueiredo, Zélia de Castro e Ruli, que são presidentes dos clubes que estão conosco. Tudo bem, estava indo por ordem de quem levantou a mão, mas tudo bem, então. Então, ficou quem foi que é o primeiro que levantou a mão, então, dos presidentes? Eu pedi que pronunciamento da presidente do Rotary Club de Apipucos, do presidente do Boa Vista, do presidente do Casa Amarela, Zélia Castro, e de Ruli, presidente do Rotary Club do Largo da Paz, que são os nossos convidados especiais e os presidentes, e certamente com o privilégio do governador do distrito, do governador eleito, se quiserem fazer alguma pergunta. Me desculpe, Paulinho, eu estou atropelando um pouco, mas é que são meus convidados especiais. Então, vamos verificar qual o primeiro dos convidados aí que gostaria de fazer a pergunta. Eu acho que está aí no seu... Primeiro seria a Aurora. A Aurora está presente, não? O Aurora não quer fazer, né? Não. Paulinho, vai na sequência. Então, vamos lá. Aurora, Jaime Figueiredo, filho. Companheiros, pois não, Jaime. Eu gostaria de, primeiramente, parabenizar o palestrante pelas orientações a respeito da questão que a gente está enfrentando do Covid, mas também aproveitar aqui rapidamente e agradecer, externar a nossa satisfação de poder estar representando o nosso Clube Boa Vista nesse momento comemorativo aqui de 90 anos do Rotary Clube do Recife. Né? Diante desse tema de vacinas,
só, né, nos traz a lembrança de que o Rotary iniciou os cuidados com relação à poliomielite no ano de 1979, naquela ocasião com uma verba que havia surgido por meio do programa 3H, e foram feitas algumas vacinações, inicialmente, se não me engano, nas Filipinas. Mas era só isso mesmo, companheiros, e desejar que o Rotary Clube do Recife siga a jornada que vem já de 90 anos, com novas realizações, não somente o Recife, mas todo o nosso distrito. E é isso aí. Agradecer a oportunidade de poder cumprimentá-los. Obrigado, presidente. Zélia Castro. Uma boa tarde. Gostaria inicialmente de agradecer ao companheiro Bira por ter criado essa oportunidade de interclubes para estarmos juntos assistindo essa maravilhosa palestra do João Bosco, que tantos esclarecimentos importantes e tanto benefício traz para a população, quando ele demonstra os limites das vacinas e a necessidade de manter a guarda nos vacinados ou pelos vacinados. Então, isso tem um benefício social muito grande. E eu acho que esse Interclubes, ele representa não só uma oportunidade de comemorar os 90 anos desse clube de qual tanto temos orgulho no distrito, o nosso clube pioneiro, e um clube que tantos exemplos tem dado na prestação de serviços e na preservação dos valores rotários. Então, essa é uma mensagem que eu trago do Casa Amarela, de agradecimento, de reconhecimento por tudo que está acontecendo nesse momento. Muito obrigada. Ruli Alves. Não está presente? Vamos lá, então. Companheiro Dalto. Inicialmente, dizer ao Bira que ele tem feito um rotarismo de excelência para todos nós brasileiros. E gostaria de perguntar ao professor João, como ginecologista que sou, que tivemos a notícia de falecimento de 3 gestantes que tomaram a vacina AstraZeneca, uma aí no Nordeste, outra em Brasília e uma aqui no Sul. Se ele teria alguma explicação razoável para esse evento. Muito obrigado. Arnaldo, obrigado pelas palavras de todos. Sim, essa complicação das gestantes foi justamente esse tipo de trombose bem atípica, que cursa com plaqueta baixa e trombose, né? Como se fosse uma PTT que esses pacientes estão induzidos, uma púrpura trombótica trombocitopênica. João, será que eles estavam com doença hipertensiva específica da gravidez? Talvez tivessem, exatamente, fatores de risco adicional, porque já né? Doença hipertensiva, você já tem esse fator, esse risco aumentado. Então, a ideia foi que talvez esses pacientes já com um risco basal aumentado e tomou a vacina da AstraZeneca, que fora do país, né, lembram, foi associada a esses eventos, apesar de na taxa baixa de 1 para 100 mil, a preocupação foi que com um fator adicional, né, até porque não saiu ainda a publicação mostrando que esses que tiveram, por exemplo, talvez tivessem um segundo fator de risco para desenvolver e a gente ainda não esclareceu. Mas essa foi a razão e como já havia fora do país a experiência, eles pediram para suspender a vacinação em gestantes e mandar as gestantes usarem apenas a vacina da Pfizer, né, por enquanto. Né? Elas vão usar a vacina da Pfizer. Ficou de sair a diretriz das que tomaram a primeira vacina, mas já posso adiantar que, do ponto de vista imunológico, não tem problema nenhum. Ele pode tomar a primeira vacina, espera 15 dias, 2 a 3 semanas e faz a segunda vacina, de qualquer que seja o tipo, que não vai haver problema nenhum, vai induzir uma resposta imunológica. Então, é possível que seja relacionado a isso. É um fator de risco pré-existente com a vacina. 2 vacinas recombinantes, né, mais ou menos da mesma tecnologia, tiveram essa descrição de ter um pequeno risco aumentado, apesar de existente, de PTT. Então, mas é por isso que pararam, realmente. Então, vamos ver quando é que se vai restaurar ou se vai avaliar primeiro se tiver esse fator de risco e não fazer, e fazer só nas que não tem esse fator de risco. Vamos ver como é que vai ser a condução. E muito obrigado e parabéns pela sua exposição. Muito boa para nós aqui. Obrigado, digo eu. Por favor, João Ramos.
O microfone está desligado, João Ramos. Precisa ativar o microfone, João Ramos. O microfone está desligado, João Ramos. Ele não viu, Continua desligado. Carlos João, Teixeira, desliga o microfone dele. Teu telefone está ligado. Desliga. O contrário, né? Tá certo. Deu certo agora? Pronto. Eu quero pela organização excelente desses 90 anos do Tifão. Segundo, parabenizar ao nosso colega João Bosco pela apresentação bem didática, que todos nós, apesar de tanto nós médicos como também os leigos entendendo bem, e fazer uma pergunta, mas ele respondeu no final essa pergunta que eu queria fazer. Em relação a quem toma as 2 doses da vacinação da Covid, qual seria o prazo para tomar a vacinação da gripe? Mas ele, no final da apresentação, ele já me respondeu isso daí. Ele falou que é o prazo de 15 dias, que é o prazo mais ou menos que eu já mais ou menos tinha ouvido falar, mas eu gostei de ouvir essa explicação partindo do nosso colega João Bosco. Muito obrigado por tudo. Obrigado também, João. E classicamente, João Ramos, a gente faz, ou faria tudo junto, que o Ministério não dê essa informação, né? Mas classicamente em vacina, a gente faz até 6 vacinas, lembra? Tem hexavalente. A gente faz 6 em criança, a gente mete 6 vacinas de uma vez só, ou fura o menino todinho, lembra não? Hexavalente no braço e fura a coxa, o menino sai igual uma peneira. Vacina, tipicamente, é isso. A gente junta tudo e faz no mesmo dia para a resposta imunológica e conjunta para todo mundo, ou espera uma resposta imunológica acabar, diminuir, feito 15 a 21 dias, e aí faz compassado. O Ministério preferiu mandar as 2, mas quem tomou as 2 no mesmo dia, por acaso, por alguma... Não morre, não. Vai fazer uma resposta imune tranquila com as 2 juntas, mas oficialmente a resposta é para ser 15. Obrigado. Luiz. Boa tarde, João Bosco. Eu queria fazer uma... Sou eu? Está aqui, Luiz. Rodolfo. Eu queria fazer uma pergunta rápida. Eu estou em mãos aqui com um exame IgG, IgM, que deu positivo, isso foi mais ou menos antigo, e tem índice 9,91. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é esse índice. 9,91 é baixo, é alto? A partir de que valor essa imunidade é considerada alta? Ótima pergunta, Luiz, que a gente ainda não tem resposta. A gente não sabe ainda que aqui, a partir de qual número mágico de... Essa é a quantidade total de anticorpo que você fez, do tipo IgG. IgG é o esse de memória, esse que vai durar, tá certo? O IgM é o que dá no comecinho da infecção e ele desaparece. É só para lhe ajudar, como se fosse a entrar ali mais rápido, em 5 a 7 dias ele aparece, porque o GG é mais preguiçoso. Ele demora 15 a 2 a 3 semanas, mas também quando ele aparece, ele passa meses, ou anos, ou a vida inteira. Mas a gente não tem ainda uma definição de que a partir de que nível é considerado protetor, tá? Feito a gente tem para algumas doenças. Pneumococo, a gente sabe se for um determinado número no papel lá no teste. 4 tipos, tem, sei lá, você faz às vezes 9 tipos de pneumococo, 7 tipos de pneumococo. 4 acima do número mágico de 1,3 é chamado proteção. Não existe essa correlação. Para você, o que fica é, se eu for positivo para IgG, ótimo, eu estou bem, tá? O que é que pode fazer para complementar? Que foi o que surgiu de mais recente, Luiz. Foi esse tal do anticorpo neutralizante, que é o que eu olho dentro desses seus anticorpos, qual é o percentual deles, que é de altíssima qualidade, que é contra os espinhos, os spikes, as espículas do Covid, tá? Então, o que esse teste de anticorpo neutralizante ele pega? Ele pega esse 9,9 e vê quantos desse aqui são contra a espícula. Acima de 30%, se for, ou seja, em torno de 3, né? 3 é alguma coisinha nesse caso, seria uma imunidade de boa qualidade, tá? Mas não existe um número absoluto ainda. Você só sabe que é bom, você pode acompanhar para saber se está subindo ou caindo, né, no futuro, mas ainda não tem essa régua dizendo vai ter. Isso se chama correlato de imunidade, de proteção. Vai evoluir, a gente vai descobrir agora com esse povo todo sendo acompanhado, sendo vacinado. Daqui a alguns meses a gente tem exatamente o número mágico que dali em diante você não faz mais doença ou está bastante protegido, mas ainda não existe. A notícia boa é que está positiva. Obrigado.
Bruno Dantas. Olá, companheiros. Olá, João. Primeiramente, agradecer aí a João, né, que além de estar aqui hoje com a gente, também tive o prazer de poder fornecer a frota aí dos veículos do Genômica. Verdade, né? Bruno, verdade. A operação, verdade. É isso aí. E parabenizar, agradecer pelas as suas palavras, né? Um tema que, sem sombra de dúvidas, todo mundo quer saber as últimas informações que estão acontecendo, né, sobre a Covid. E, enfim, eu já não estou mais no Grupo Parvio, saí e estou agora em Joinville. Nem os colegas aqui, os companheiros sabem, mas me mudei para Joinville, desculpe, para Criciúma. E aí estou aqui, cheguei essa semana. Mas é isso aí, prazer em vê-lo aqui, compartilhando aí seus conhecimentos com o clube aqui. Obrigado. Digo eu, e boa sorte aí. Em Criciúma foi uma mudança, foi para longe, hein? Hoje vai bater 8 graus aqui já. Eita, mas obrigado pela ajuda aqui. Foi Bruno com a PAV lá, nos ajudou bastante. Até hoje ele está caído, né? Usando vocês, né, Bruno? Que bom. É isso aí. Pelas palavras e boa sorte. Prazer revê-lo. Nova empreitada. Roberta Mello. Boa tarde, doutor João, boa tarde a todos. Grata por essa explanação maravilhosa. Eu tenho uma pergunta. Uma senhora de 87 anos, ela teve Covid assintomática e depois a gente, quando fez o IgG, deu positivo. E atualmente ela está com 170 UA/ml, né? E o IgM negativo. O senhor aconselha ela, mesmo assim, ela tomar agora a vacina ou aguardar um pouco? Ótima pergunta. Para não atenuar. Boa pergunta. Tomar logo. Por quê? Esse é um quadro lindo, inclusive. Ela teve uma infecção assintomática, pessoa de idade, e mostrou que ela já fez uma resposta imunológica. Quando a pessoa já tem uma resposta imunológica prévia, a gente sabe que até uma dose única de vacina, Roberta, sobe tanto o nível de anticorpo quanto você estiver fazendo uma segunda dose de vacinação. Ou seja, até após a primeira dose, ela vai estar muito bem protegida, praticamente como uma pessoa que já terminou o esquema. Tá? Então, deve ser feito, não tem contraindicação nenhuma, ela não vai fazer nada de efeito colateral pior, não tem esse risco de fazer porque está com imunidade prévia. E o que a gente quer é isso, a gente quer induzir imunidade suprafisiológica, acima do que o corpo consegue fazer naturalmente pós-infecção. Essa é a ideia das vacinas potentes. Então, pode fazer, deixa ela fazer agora, ideal que faça agora, tem bastante corpo, vai subir bastante e deve persistir por um bom tempo. Ela vai ficar fazendo graça. Se ela fizer depois do corpo neutralizante, deve bater em 90%, feito eu vejo a gente fazer, quem acontece isso. Então, vai estar vendendo anticorpo aí, que bom. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa tarde. Ângela, do Distrito 4.521. Boa tarde a todos. Parabéns, doutor João, pela palestra. Agradeço ao GD Leandro pelo convite. Eu gostaria de saber, como o senhor deve estar sabendo, vocês todos, a Coronavac acabou, né? No Brasil não tem mais. Aqui em Belo Horizonte, não guardaram a vacina para a segunda dose e meu marido mesmo já tem 10 dias de atraso e a gente não sabe quanto que vai ter. Então, eu queria saber se existe alguma indicação, algum protocolo, até quando isso é possível adiar a segunda dose. Claro, é uma preocupação bastante pertinente, né? Do ponto de vista imunológico. O que é que as companhias dizem? As companhias dizem que tem que vacinar no prazo que eles fizeram os testes. Veja, se eu testei, o cara testou 20 mil pessoas, 10 mil vacinados com água de pote e 10 mil com a vacina, acompanhou todo mundo, revacinou com 3 semanas e viu quem pegava de um lado e quem não pegava, quem pegava a doença de um lado e quem pegava do outro. Então, eles não têm como fugir da resposta travada, que tem que ser 3 semanas, porque foi a única forma que eu avaliei formalmente isso e publiquei o artigo e tenho o dado. Tá? Ponto. Só que na vida real, a gente sabe, vida de mundo, vamos dizer assim, que se a gente espaçar, isso foi até uma comunicação bastante no Twitter científico do pessoal, que se vocês passar até 3 meses, provavelmente não vai ter
muito problema, desde que a pessoa não se expõe. Pronto, aí vem o desde, né? Mais. Porque se a pessoa tá... Porque você vai ficar mais descoberto realmente, tá? Porque não tomou a segunda dose. Sua imunidade ia subir muito a partir da segunda dose e você ia ficar mais protegido. Isso não vai acontecer. Você vai ficar pendurado na imunidade gerada na dose única. Quando você tomar a segunda dose, mesmo que seja até 90 dias, que é mais ou menos o que a gente entende, a imunidade vai para o mesmo lugar que iria se tivesse feito as duas doses, uma próxima da outra. Tá? Então, não deve prejudicar o nível final de imunidade. Só que entre esse ponto de você fazer a primeira e fazer a segunda, né? E lembra que depois da segunda ainda tem 2 a 3 semanas para a imunidade poder subir, ele vai estar descoberto. Então, atrasar até uns 3 meses não traz risco de não ter uma resposta, mas lhe deixa mais descoberto. Então, você vai ter que se proteger mais, né? Já tinha que se proteger, mas vai ter que se proteger. Mas desde que seja razoável aí, né? Atrase 15, 20 dias, 1 mês ou 2, no fim, a imunidade vai ser a mesma e vai ficar tão protegido como se tivesse feito as vacinas encostadinhas no tempo correto. Então, até isso tem sido feito na Pfizer. Veja, na bula da Pfizer, o que tem feito nos Estados Unidos é 21 dias. A Inglaterra viu e disse, não vai dar não, que a gente não tem vacina suficiente, não. É melhor dar uma dose para mais gente, ou seja, é melhor ter mais gente, mesmo que não protegida no nível ideal, do que ter muito pouca gente no tempo certo. Eles esticaram, botaram para 3 meses, para ter um tempo de respiro, de receber mais dose. O Brasil também está fazendo isso com a Pfizer. Então, não vejo o fim do mundo, mas vai ficar descoberto um tempo. Se vacinar nessa janela aí, não vai ter problema nenhum. No final, vai dar no mesmo. Só tem que ter um pouquinho de cuidado. Então, não é motivo para desespero, não. É só para manter ali, opa, estou descoberto ainda, se manter no cuidado. Ana Lúcia Zandomeneghi. Boa tarde a todos. Estou vendo assim, algumas carinhas que eu conheço, outras não. Eu sou do distrito 4.490, do Maranhão. Na verdade, eu sou de Recife, né? Meus pais moram aqui, eu moro no Maranhão e vim visitá-los. E já estive, né, quando as reuniões eram presenciais, na reunião do Rotary Clube de Casa Amarela. Participei já de algumas reuniões. E o Leandro, mesmo sem me conhecer, né, Leandro, foi quem me deu contato, através até da governadora Eulália, de alguns membros do Rotary aqui em Recife. E, bom, gostaria de parabenizar o João Oliveira, achei fantástica a forma como você fala, né, da doença e da imunidade, né? Fiquei pensando, nossa, ele deve ser imunologista, já fiquei pensando, preciso pegar o contato dele para passar para as minhas amigas, meus familiares, para todo mundo. Porque você fala de uma forma tão clara e tão verdadeira que não assusta, né? Porque assim mostra realmente o quanto de cuidado a gente deve tomar, mas que tem muita coisa ainda para se descobrir. E assim, não é pelo fato de ter tomado a vacina que a gente não tem que estar responsável por tudo que tem que ser feito, né? Porque os cuidados continuam. No momento em que você falou ali que, do ponto de vista biológico, seria isolar todo mundo, com certeza, porque é isso que se sabe, o bichinho só vai parar e se reproduzir se não tiver mais ninguém para ele poder fazer a festa. Exatamente. Só que, claro, a gente não vive só do ponto de vista biológico, e aí vem os desde que, né? Mas não tenho nenhuma pergunta em especial, mas gostei muito das perguntas dos companheiros, né? Elucida bastante, principalmente no que diz respeito à questão do que significa essa imunidade, né? Mesmo sabendo que está tudo ainda em estudo. E como pesquisador, eu adorei quando você falou esse númerozinho mágico, que realmente a gente está sempre em busca de uma equação para chegar nos números mágicos para poder justificar alguns posicionamentos nossos, né? Mas parabéns, querido. Obrigado, Lúcia. Você está certíssimo. Você está aprendendo, veja o que a gente aprendeu em 1 ano. Eu dava aula aqui no começo, cansei de dizer, não vai sair vacina nem a pau no começo do ano. Eu não dizia nesses termos, mas dizia, eu duvido, porque a história da gente dizia que não existia uma vacina feita em 1 ano.
Mas aí aconteceu uma coisa que também nunca tinha acontecido. E nem Exatamente. Foi um esforço que nunca ninguém tinha feito. Pois é o mundo inteiro focando. A gente está aprendendo ao longo do caminho. E assim, eu acredito que essa pandemia ela nos trouxe muitas perdas, mas ela também nos trouxe muitos ganhos. E um dos ganhos maiores foi o reconhecimento de que sozinho não fazemos nada. E assim, que não importa qual a sua filosofia de vida, para resolver um problema, todos têm que se unir. E isso é a regra básica da convivência. E tem que ser assim. Eu posso não gostar de você, mas do seu conhecimento eu preciso. Então, vamos trabalhar junto. Né? Depois a gente briga de novo, mas agora a gente tem um inimigo comum e é isso que tem que ser feito as coisas. Eu acredito que tenha sido o maior ganho. E aí a gente percebe, olha, a gente tem vários tipos de vacina e já se percebe qual a abrangência, se não pode uma, vamos ver por outro lado, e isso é ganho. Isso são conquistas, e essas conquistas só vieram por conta desse problema maior, né? E que atingiu todo mundo. E gostei muito quando você falou, né? Até a analogia, a água está pelo pescoço, e assim como aqui em Pernambuco, quanto no Maranhão, é muito isso, é o colapso. Você não vai ficar em casa e se proteger porque não tem como ser, porque não existe tratamento, mas porque não tem como ser tratado. Porque se os hospitais não conseguem lhe absorver, nem pelo Covid, nem por outras infestações também, né? Então, tem que se cuidar, é a responsabilidade de cada um, que eu acredito que o que está faltando é isso, é a conscientização do que é esse problema, né? Porque Tem um ano bom aí ainda de cuidado, máscara, a gente está um pouquinho longe ainda dessa farra que está começando a entrar em outros países. Verdade, mas a gente já caminhou bastante. Já, 17 chega lá. E deixa eu contar uma coisa bem boa. O nosso distrito fez um projeto global e nós conseguimos a compra de capacetes Elmos. E o nosso, no Maranhão, nós vamos receber 50 capacetes, que vão ficar 30 em São Luís, 10 em Imperatriz e 10 em Criciúma. E o nosso vai para o hospital universitário. Bom, parabéns. Bom demais. Fiquei bem feliz também. Ainda estamos aguardando o recebimento, né? Já veio dinheiro, já compramos, agora estamos aguardando receber e entregar. Então é isso. Vamos lá. Não ficar muito mais tempo. Obrigada. Sandra Miranda, do Rotary Clube Navegantes. Boa tarde. Quero parabenizar o clube, né, pela iniciativa, agradecer ao Leandro pelo convite, né, muito bom, obrigado, nosso palestrante. Pode ser que você tenha falado, você me desculpa se eu estiver repetindo, mas como eu estava vindo para o trabalho, o som falhou. O teste anticorpo de imunidade ali, que você diz que seria ideal fazer depois da segunda dose. E outra coisa que eu queria te perguntar é assim, eu estou saindo, né, eu estou do pós-Covid. Na minha família todos pegaram, né, perdi um sogro e todo mundo acabou se contaminando. Então, eu tive agora no pneumologista, ele me pediu uma tomografia, e assim, eu queria saber se pós-Covid, né, porque eu aqui em Navegantes é em Santa Catarina, né, meu distrito é 4652, e a gente escuta, eu sou leiga, então, né, no assunto, mas assim, que houve muitos casos de infarto pós-Covid como consequência da doença, né? Então, a minha pergunta seria essa, né? Hoje, eu estou tentando fazer vamos dizer assim, um check-up, né? Para ver se existe algum exame, alguma coisa que possa detectar algumas sequelas. Não.
Meus sentimentos pela perda do seu sogro, né? Todo mundo ficar doente, perder o sogro, deve... Ou seja, você vê aqui, no relativamente pequeno, já tem gente afetada por perda. A gente tem visto isso cada vez mais, né? Todo mundo tem um conhecido que morreu alguém, ou seja, chegou bem perto de todo mundo, né? Não é mais aquela história que morreu alguém que não sabe nem de onde é. Todo mundo rodeado, infelizmente, por esse tipo de perda, né? O teste, na verdade, é depois da segunda dose, tá? Porque aí você já terminou o esquema, você esperaria 3 semanas e faria. Se você está acabando de sair do pós-Covid, tá? Essa é uma situação onde você tem que esperar um pouquinho para se vacinar. Geralmente você espera, acabou o Covid, primeiro 3 semanas, não sei se você se vacinou já, mas se não, está longe, né? Você não tem idade para isso. Então, profissional de saúde, né, que está na idade, ou alguém está na idade correta, se teve Covid, a gente espera, feito qualquer infecção, não é porque é pós-Covid. Pós qualquer infecção, a gente fica meio chumbado, vamos dizer assim, o sistema imunológico, né? Tem que esperar uma recuperação para ter uma resposta adequada. A gente espera 3 semanas, 1 mês depois de passar da doença aguda e faz, né? Agora, voltando para a sua pergunta, você perguntou de infarto, é verdade, eu comentei isso aqui há pouco tempo, que o Covid, rapidamente, pode causar esse estrado protrombótico, ou seja, de ter maior tendência a ter coagulação, aumento da coagulação, tá? Então, esse é o risco. Tem gente que tem infarto, tem gente que tem AVC, né? Derrame né? Isquêmico e outras complicações trombóticas. Então, e essas pessoas, quando vê, eles dosam, muitas vezes eles dosam o tal do dedímero, quando você está doente. Se o seu dedímero subiu muito, eles lhe colocam num remédio chamado Xarelto ou Clexane. Então, normalmente, quando está muito alto, a gente tenta diminuir o risco de qualquer que seja evento trombótico, seja ele coração ou de qualquer lugar, pela administração desse anticoagulante, que ou é pela boca, geralmente é Xarelto, ou subcutâneo, né, que é o tal do Clexane, na maioria das vezes, até passar o tempo, passar algumas semanas, né, e ele poder se retirar. Tá? Se você tomou, ou mesmo sem tomar, obviamente você vai diminuindo o risco, vai voltando ao risco basal depois do Covid, tá? Não fica isso para sempre, não. Quando vai passando, você vai diminuindo, voltando o seu risco de infarto. Aproveita, deixa, vai fazer seus exames. Um exame talvez positivo de morte por infarto nos próximos 5 anos. Assim, é o conteúdo coronariano de cálcio, depois você pergunta o que é isso, você faz uma tomografia de basicamente cardíaca para ver quanto cálcio você tem nas suas artérias, né? Tem outras formas. Esse é um exame não invasivo, totalmente simples de ser executado e bem preditivo de risco de morte por doença aterosclerótica, né? Ou seja, você já tem os vasinhos calcificados, endurecidos, né? Que é um fator, obviamente, de risco. Então, eu, assim, continuo isso, mas deve voltar para o seu risco basal daqui a pouco, você não vai estar mais do que a população geral descoberta, não, tá? E boa recuperação para você. Obrigada. Bom, devido ao adiantado da hora, teremos as perguntas ainda de Lésio Pires, Maria do Carmo, Miranda Esteves e Carmen Cúrcio, do Rotary Club Brooklyn. Apenas estes. A nossa reunião de hoje está, ao término dela, estará no nosso canal do YouTube. Próxima pergunta, Lésio Pires. Paulinho Lésio já fez, foi o primeiro. Então, Maria do Carmo. Eu quero agradecer o convite também feito pelo Leandro, sou de Bagé, do I-Clube do Distrito 4660, Rio Grande do Sul. Eu quero agradecer ao Leandro e dizer assim, da enorme simpatia do Dr. João Bosco, né, em tratar esse assunto assim, de uma maneira que prendeu a atenção de todos. A minha internet falhou um pouquinho, então eu não sei se eu perdi alguma coisa, quando ele falou que após 3 semanas da segunda dose, eu tomei a Oxford na semana passada, tenho que tomar a segunda dose em agosto. E que 3 semanas depois da segunda dose eu tenho que fazer o teste vacinal, é isso? E o que eu preciso fazer depois? Eu tenho que tomar nova vacina caso não dê anticorpo? Obrigado pelas palavras. Então, tá certo. Não é obrigatório fazer o teste, tá, Maria do Carmo? Mas o que a gente tem visto é que algumas pessoas, apesar de fazerem 2 doses de vacina, podem não fazer uma resposta anticorpo, ou seja, não responder de forma adequada à vacina e você continuar tão descoberto, basicamente, quanto estava antes da vacina, né? Isso é mais comum um pouco com o Oxford, aparentemente, com o Coronavac, que é menos potente do que com o Oxford. Se a pessoa tem essa curiosidade, que é relevante, daqui a pouco vai ser relevante,
mais ainda quando a gente tiver outras vacinas à disposição no privado. 3 semanas depois da segunda dose, pode dosar, fazer esse tal de anticorpo neutralizante, para saber se você tem anticorpo de alta qualidade, tá? Se chama dosagem de anticorpos neutralizantes. Só que aí vem o problema. Se você tiver essa informação hoje em dia, disser, não fez anticorpo neutralizante, a única coisa que isso vai lhe indicar é que continue com todos os cuidados, esqueça que se vacinou, basicamente, tá? É continuar na atenção e no maior nível de atenção, né? Sabendo que não responder à vacina, tá? O que é que se normalmente faria? Que vem a segunda parte da sua pergunta. Era se revacinar, isso é óbvio. Assim, você teria que ir lá e voltar e se revacinar, mas não existe protocolo do Ministério da Saúde para revacinação baseado em resultado sorológico. Então, na prática, você vai ficar preso dizendo, eita, me ferrei, não recebi, né? Continua os cuidados, mas aí, quando aparecesse à disposição, que eu acredito que por fim do ano, começo do ano que vem, que a gente vai ter vacinado o grosso da população, vai aparecer na clínica privada à disposição, aí seria a época de ir lá e se revacinar com uma vacina mais potente. Tá. E essa situação de, por exemplo, para quem viaja, quem vai às conferências do intercâmbio mesmo, mas como eu faço parte do programa, que a Europa não aceita tal vacina. Por que isso? É assim, eles estão... Porque, por exemplo, Coronavac, o que a gente tem à disposição no Brasil, que é Coronavac e AstraZeneca. Corona tem eficácia 50%, a AstraZeneca tem em torno de 70% a 70%, ou seja, elas são fracas... Comparada com a Pfizer e Moderna, que é 90% a 95% de eficácia, elas protegem contra a morte. Eu falei bem no começo, talvez você tivesse aqui. Protege contra morrer. Então, é bom. Você tomou isso, você pode até pegar Covid, mas você não, é mais improvável morrer de Covid. Mas o que o outro país de fora está olhando é se você vai trazer vírus novo, essas variantes que a gente discutiu no meio aqui, para lá. E isso, você vacinado com uma vacina ruim, você pode. Porque você pode se infectar. Você não morre, mas você pode levar um vírus ainda para outro país e se contaminar. Por isso que eles vão dizer, olha, tomou corona, vacina safada, eu quero saber do PCR. Porque daqui a pouco vai parar de pedir PCR para quem tem uma vacina potente, já aplicada. Porque você sabe, o cara nem fica doente, nem carreia vírus. Coronavac, desculpa, o Astra, a gente pode carrear ainda, porque ela não é tão potente. Para a gente é bom, eu não vou morrer de Covid. Eu posso até ficar doente e o cara não me querer no país dele sem PCR. Mas pelo menos eu não morro de Covid. Então, eu acho que vai exigir depois a gente se revacinar aqui em algum tempo, e eles vão continuar exigindo da gente por um bom tempo, até a situação esfriar aqui, não ter mais esse monte de variante, não sei o quê. Vão continuar exigindo ou quarentena ou exigir o PCR, né? Alguns dias antes da entrada no país, para mostrar que eu não estou com o vírus agora, independente da vacina, que a vacina que a gente toma não é tão potente para prevenir isso. Então, é essa a razão, mas eu acredito que ano que vem a gente vai tomar outros tipos de vacina também, para terminar o reforço. Vamos dizer assim, feito criança, na nossa carteirinha lá. Certo, muito obrigada. Vamos ouvir agora Miranda Esteves. João, parabéns aí pela palestra. Não assisti toda a palestra, porque eu estou em viagem. Mas assisti a sua primeira palestra na outra reunião que tivemos e deve ter sido exatamente no mesmo nível, né? Obrigado. Então, parabéns aí. A minha pergunta era o seguinte, com relação ao que houve com a Índia, o Brasil corre esse risco, algum outro país corre o risco que teve o problema na Índia, essa variante, a própria África também. O que você acha com relação a essa situação a nível mundial? Pois é, obrigado pelas palavras. Corre mesmo, por quê? Olá, Ana, tudo bem com você? Quando é que surgem novas... Não estou conseguindo lhe ver, mas estou lhe ouvindo bem. Bruno, por favor, desliga o microfone, Bruno. Pois não, João, pode continuar. Tranquilo. Quando é que ocorre o risco de surgir essas variantes? O que é o problema de uma variante nova? Variante nova é que um vírus mutado, é diferente do original que a gente, se porventura vacinou, se infectou algum tempo atrás. Então, você corre o risco de pegar de novo, tá? Se a vacina, por acaso, não cobre aquela variante, ou se você se infectou naturalmente por um bicho diferente. Os lugares onde surgem essas variantes novas, essas mutações, é onde o vírus está circulando muito, onde não tem respeito desse controle social, ou não tem boa cobertura vacinal. Tá? Então, feito o Brasil. A gente está andando na cobertura vacinal, mas está em 16%, 17% ainda. Tem muita vaga para ter gente infectada. Então,
corre o risco aqui ainda de surgir novas variantes pelo descontrole ainda de contaminação interpessoal, de circulação do vírus no ambiente. Mesma coisa da Índia, ainda é assim, ainda é um milagre, não aparece nada na Índia, só olhando de como é que a Índia vai ser um milagre, se é gente um por cima do outro, alta densidade, pobreza feita a gente tem no Brasil, moradia que não é feita a Itália, cada um na sua varanda. É bom fazer lockdown, cada um numa varandinha tocando uma gaita lá, né, e ficando separado. Aqui a gente consegue fazer isso no bairro do Espinheiro, em Boa Viagem. Né? Não consegue fazer isso em lugares de alta densidade populacional. Né? Então, aqui tem essas complicações. Países pobres, diria aqui, em países menos favorecidos, tem essa complicação. Aqui a gente ficou desorganizado na vacina. Além de ser mais pobre, óbvio, a gente ainda foi desorganizado, a gente não tinha o direito de fazer as duas coisas. Mas a gente corre o risco ainda de ter variantes novas surgindo até o vírus ficar em baixa circulação, como a gente tem visto nos outros países. Então, esse é o medo, inclusive. Comentaram hoje, a gente estava comentando ali em outro fórum, que com o UTI de 97%, se chega uma variante dessa nova aqui, feita indiana, que já foi para a Inglaterra. A Inglaterra já está lá cheia da variante indiana. Se ela for mais contaminante, como era da África do Sul, e desce para cá numa hora dessa, é uma hora terrível para a gente. A gente está pelo gogó já, né? Então, a gente tem que ter cuidado. O ideal é isso aí. Vacinar rápido e isolar. Se a gente não pode vacinar rápido, tem que isolar mais. Aí vem todo o que tem no meio de política e de economia. Mas corre o risco. Vamos para a última pergunta de hoje. Carmen Cúrcio, do Rotary Club Brooklyn. Boa tarde a todos. Parabéns pela iniciativa do clube. Eu gostaria de agradecer, parabenizar o Dr. João. Eu estou positiva, mas já estou me recuperando. Esclareci várias dúvidas, aliás, até uma pergunta quanto à vacinação, que deve se tomar depois de 30 dias. Doutor, mas eu tenho uma outra dúvida. Eu gostaria de saber se, nesse processo de contaminação, eu fiquei em casa e a minha secretária, ela não se ausentou, ela não quis se ausentar. Nós criamos toda a proteção e ela não se contaminou. Isso tem a ver com a carga viral, alguma coisa, ou existe a possibilidade da pessoa contaminada não transmitir? Boa recuperação, né? Ainda bem que você está bem, falando bem, tranquila. Daqui a pouco superou já. Eu estou melhor. É um dia sim, um dia não, mas hoje eu estou bem, graças a Deus. Espere rapidamente. Mas sim, é possível, né? Você não contaminar. Acabou de sair um artigo interessantíssimo, 2 dias atrás, na Nature, né, uma revista mais conceituada do meio médico, mostrando que da carga viral de uma população assim, 2% dos indivíduos é que tem uma carga super alta, tá? A maioria tem uma carga mediana, tá? Então, você tem essas variações. Se você perguntar na literatura também, mostra que na mesma casa, a taxa de contaminação dos membros da família é, em média, 40%, e não 100%. Tá? Você não, até entre casais, só para 60%, a gente fica brincando. Aí não pegou Covid, né? Porque não vê a mulher, estou brincando. Não tem assim, um marido e mulher. Mas você vê que isso acontece. Vários já devem ter tido essa experiência de marido e mulher, o marido pega e a mulher não pega. Tá? Então, tem algumas coisas. Uma é carga viral, outra é que, lembra, quem já teve coronavírus no passado, desses coronavírus de gripe, apesar de não fazer uma resposta protetora, você pode ter um pouquinho mais de ajuda numa infecção. Então, tem algumas pessoas que já trazem naturalmente, por experiências com outros sabores de coronavírus, algum grau de imunidade prévia que ajuda a ser outra barreira. Então, tem vários fatores diferentes que podem ajudar a não contaminar uma segunda pessoa dentro de casa, mas como você não adivinha se a sua carga é alta, nem se a pessoa tem imunidade prévia, a não ser que ela seja sabidamente imunizada, mesmo assim é se afastar, né? Mas sabidamente imunizada por vacina, é o que você fez. Isola, você bota máscara, ela bota máscara, janela aberta, o risco cai muito. Você está mesmo estando num ambiente com janelas abertas, os dois de máscara, sem conviver de perto um com o outro, você tem uma chance bem pequena de você contaminar
mas sua carga viral pode ter sido uma carga que não é considerada super espalhadores. Então, 2% dos indivíduos são as estrelas do universo, que são chamados super espalhadores. Ai, graças a Deus. Saem por todo canto e podem contaminar o número. Tá certo? Muito obrigada. Só mais uma pergunta, doutor. O meu filho mais velho, ele teve Covid em dezembro, e ele ficou com uma sequela muito séria no olfato. Ele não sentia cheiro de nada. Isso pode passar? Vai passar. Você está certíssima. Muita gente tem perda de olfato, é um sintoma comum, né? Todo mundo viu falar de perda de olfato. Mas tem outras alterações de olfato. A alteração crônica, né? Tem gente com uma tal chamada Covid longo, que é que passa o Covid agudo e você fica meio astenia, dores e outros sintomas que podem se tornar mais longos. O problema de olfato é um problema nervoso, afeta células nervosas do olfato, e tem gente que não somente perde o olfato, tem gente que fica com o olfato feito. Eu tenho agora uns 2 ou 3 pacientes aqui com alteração, sentindo cheiro de cigarro o tempo todo, por exemplo, esse grupo. Só com cheiro de cigarro o tempo todo no nariz, ou seja, tem essas desestesias. O nervo saiu do prumo normal, deve voltar ao normal. Pode demorar semanas, tem gente com mais de 3 meses, tá? Certo. Ou com olfato, sem olfato ou com olfato torto. Assim, que não é o que você está sentindo, está tendo a sensação sem ser o que realmente tem no ambiente, feito esse que eu falei, cigarro, né? Mas vai voltar. Ok. Muito obrigada. Por fim, vamos ouvir a nossa convidada. Muito obrigada pela oportunidade. Por nada. A presidente do Rotary Club do Recife Apipucos, Aurora Pontes. Está desligado o microfone, Aurora. Tem que ligar o microfone, Aurora. Aurora, você desligou a câmera. Desliga o microfone. Agora. Não. Não está funcionando. Não está funcionando, não, é. Ela está falando, está com o microfone aberto, mas não está saindo. A Aurora não está funcionando. Não está. A companheira vai ter que entrar da reunião para voltar ao áudio. Não está funcionando o áudio. Infelizmente, vamos dar continuidade à reunião. Companheirismo, convidamos o companheiro Joaquim Branco. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, reverenciar o nordestino, pernambucano, de Arco Verde, onde fui criado, pela qualificação da sua exposição. Parabéns, João Bosco. Obrigado. Bom, aniversariante do dia 19/5, Soraya, esposa de Herme Herdete. Aniversário de casamento, no dia 12/5, de Etienne de Silvio Neves, Eliane, esposa com Silvio Neves Batista. No dia 18, Alaine Rodrigo Pessoa Lima completa o aniversário de casamento. No dia 18/5, também, senhora Soraya e Hervin Herbert. E no dia 18/5, também, a senhora Maria da Conceição José Ubiraci Silva. A todos, parabéns, parabéns, parabéns. O Rotary Club do Recife se sente lisonjeado. Passamos a palavra agora ao governador Emílio Cunha. Boa tarde, meus caros companheiros do Rotary Club do Recife, demais convidados. Uma reunião brilhante, palestra espetacular. Parabéns ao palestrante, muito esclarecedora, esclareceu certamente dúvidas que todos nós temos sobre esse assunto tão presente nas nossas vidas nesse momento. Eu não tenho pergunta, eu apenas gostaria de registrar
a minha felicidade de ter a oportunidade de estar presente hoje nessa reunião e ter aprendido tanto com você, companheiro João Bosco. Aos demais companheiros do Rotary Club do Recife, meu grande abraço e aos convidados. Até mais. Obrigado pelo carinho, Amílio e Joaquim. Obrigado mesmo. Passamos a palavra ao presidente José Ubiraci para que possa transformar a reunião em assembleia. Uma assembleia muito rápida. Eu só queria informar, se tiver alguém contra, de indicar o nosso querido companheiro Carlos Alberto Teixeira Júnior como delegado votante na conferência distrital. Alguém é contra? Por favor, que fale agora. Aclamado. Apoiado. Obrigado. Fechado. Ok. Pediria a Carlos que preparasse a carta em meu nome e o seu e enviasse para o nosso governador Emílio. Okay, meus amigos, meus sinceros agradecimentos aos companheiros, ao governador Leandro Araújo, pela apresentação. Bira, desculpe interromper, Bira, só um registro. Não essa carta não é para ser enviada para mim, tem um endereço nas instruções específico para a reunião de delegados votantes. Obrigado, governador. Ela tem um pouco de picadinho também, picadinho. Bom, quero um pouquinho de feijão hoje. Bom, eu gostaria de agradecer ao companheiro governador Leandro Araújo pela apresentação do palestrante e pela qualidade dos seus convidados. Ao meu querido Carlos Alberto Teixeira, que acaba de ser indicado como delegado votante na conferência do governador Emílio Cunha, e que ele tome as providências necessárias para que eu assine. Ao nosso querido e sempre protocolo, Paulo André, às excelentes orações rotárias que têm acontecido, do nosso querido também João Orlando, e Joaquim Branco. Joaquim Branco hoje deve estar muito feliz, porque apareceu um conterrâneo Cora Luísio, e alguns que eu conheço lá de Arco Verde, mas um palestrante da melhor categoria. Meus cumprimentos aos participantes dessa Interclube, os presidentes Aurora Pontes, do Rotary Club de Recife Apicurcos, Jaime Figueiredo, do Rotary Club de Recife Boa Vista, de Zélia Castro, do Rotary Club do Recife Casa Amarela, e a Ruli Alves de Moura, do Rotary Club do Recife Largo da Paz. Eu, sinceramente, em primeiro lugar, eu agradeço, mas agradeço muito ao querido professor doutor João Bosco de Oliveira por sua brilhante palestra sobre esse tema da Covid. Agora, como é que um homem nascido em Arco Verde consegue ser um mestre, ser um professor doutor? Esse cara não existe. João, você é uma figura espetacular. Eu fiquei impressionado e com medo do meu Zoom, que só cabe 100 pessoas. Quase que ele estoura. E uma alegria muito grande que Leandro me falou que você poderia vir aqui. Mas meus parabéns, eu sei que você veio na ponta aérea até São Paulo, está sempre em São Paulo, mas os seus esclarecimentos foram, até hoje, a figura que mais teve solicitações e perguntas. Uma informação hoje sobre a Covid fantástica. Nossos votos, que caia o ministro atual e que você, de Arco Verde, represente o Estado de Pernambuco. A não ser que a gente compre a Paraíba e tire ele e bote você. Parabéns, brincadeira, João, mas você foi realmente fantástico. Obrigado. Muito obrigado por sua presença e lhe desejo o maior sucesso na sua carreira profissional, que já é um fato. Obrigado. Mas você vai chegar muito mais longe.
você vai levar o nome de Arco Verde, de Pernambuco, lá os outros países aí vizinhos. Obrigado. É um prazer todo de verdade. Joaquim está ali. É água de Arco Verde, né, Joaquim? Água de Arco Verde. Maria José Maciel é do Rotary há muitos anos, meu pai também era, então ela está aí dentro. Um abração para ela também. Só falta você entrar conosco. Obrigado pelo carinho. Mas eu queria ter algumas informações. Os queridos companheiros que confirmaram suas presenças no dia 20 de maio, às 12h30, no Hotel Central, em nossa reunião híbrida, porque não cabe mais do que aqueles 27 que já estão, não esqueçam de comparecer com seu vestuário sem paletó e apenas a utilização da calça e a camisa dos 90 anos do Rotary, que lhe foram entregues, os que não foram ainda receberão, cujo diretor do Rotary Internacional e sua esposa, Mário César Martins de Camargo, também estarão aqui e usarão o nosso mesmo traje, que é para que a gente faça aquela foto bonita. Lamentavelmente, não com os 112 associados, mas pelo menos com o que coube. E nós temos que preservar essa preocupação existente sanitária, e lá não comporta mais do que 27 pessoas. Quero receber minha camisa, hein? É que não tem transporte aéreo para Paraíba. Paraíba de ônibus e caminhão. Quando o governador aqui chegar, receberá, já está reservado. Posso até lhe mostrar o mundo, o que está ali. O que eu gostaria mais. Sim, para a aquisição desse azulejo, eu já mandei para vocês, e o texto pode ser modificado de acordo com o que vocês acham interessante. Ele custa R$ 45,00, é para botar na sua sala, para botar no seu escritório, seja onde for. Esse aqui está representando, na realidade, as comemorações desses 90 anos do Rotary. Informa que a comissão Celso Batistella, eu, José Albiraci, e a companheira Claudeci, nós já estivemos diversas vezes lá no hotel, analisando tudo. E Claudeci é a responsável por tudo que vai acontecer lá. É o toque feminino que se faz da maior importância. Muito apreciaria a definição dos pratos, mas eu já resolvi. Quem não botou, botei bacalhau dos pratos que vão acontecer lá, que eu tenho que informar o hotel. Mas já está resolvido, né? E vai ser, eu acho, uma reunião assim excepcional. Eu espero a todos que confirmaram, e ainda estou aqui balando camisa e entregando. Leandro já formou três para ser o garoto propaganda, porque nenhuma dava nele, ele está gordo demais, encolheu a barriga, mas aconteceu bem. Eu lamento, meu querido Geraldo Araújo não estar presente, Alfredo, porque eles são reservas morais. Presente, sim. Não, presente na tela, mas não no hotel. Mas botaria assim mesmo sua camisa, Geraldo. Um abraço a todos os convidados, aos governadores que aqui estiveram presentes, aos presidentes dessa Interclubes, ao meu querido Ventura, lá de São Paulo, né, que às vezes aparece, às vezes não aparece, mas ele vinha para essa reunião nossa do dia 20, mas não confirmou nada. Agora, realmente, ele vai assistir através do Zoom. Vai ser uma reunião extraordinária. Convidei o nosso Gilson Aguimar, futuro governador eleito, mas Gilson, mesmo com essa brilhante palestra, ele não aceita sair de casa. Ele não aceita. Eu não posso fazer nada. O homem está lá seguro. Não é isso, governador? É verdade. Eu mantenho o isolamento social rígido.
Está ótimo, vamos lhe aguardar. Mas o convite foi Parabéns, João formal. Bosco. É uma alegria recebê-lo. Sobretudo que está o presidente, o diretor do Rotary Internacional. Aliás, vale a pena comentar a vocês. É a primeira viagem que o Rotary proibiu todas as viagens e a utilização de verba para a viagem, mas o diretor vem a convite do Rotary Clube do Recife. Eu tenho ele e sua esposa, Denise Camargo, que é uma figura que tem feito um trabalho brilhante. Mas a todos vocês, muito obrigado, e eu devolvo a palavra ao protocolo para que façamos a saudação ao Pavilhão Nacional. O protocolo agradece a presença de todos, encerra seus trabalhos e devolve a palavra para que seja saudado o Pavilhão Nacional e tocado o sino. Vamos saudar o Pavilhão Nacional virtualmente. Isdão Oliveira, nós vamos continuar aqui nesse companheirismo. Você é incrível. Você hoje deu um show. Meus parabéns. Um abraço para todos.